O nosso plano diretor é da cidade de Campinas, uma cidade que até 2010 possuía uma população urbana de 1.062.453 habitantes e 18.546 habitantes para a zona rural. A estimativa do IBGE para o ano de 2020 era de 1.213.792 habitantes para todo o município. Até onde pudemos entender, as atividades econômicas da cidade é dividida em 6% para indústrias, 47,5% para comércio e 46,6% para serviços. No ano de 2017, a renda per capita em reais foi de R$ 49.942,59. As arrecadações municipais no ano de 2019 foi de 1,8 bilhão de reais em 10 meses. Mais uma informação importante é o déficit habitacional, que em 2018 foi de 28.500. Já o de saneamento ambiental foi de 98,9% de pessoas com acesso à água tratada, 94,39% de acesso ao esgoto e 70% desse esgoto era tratado. Por mais que podemos encontrar essas informações em outros sites, seria bom e útil que ele constasse no plano diretor. Agora vem a função social da propriedade, que é um dos princípios da política urbana de Campinas, que compreende o uso da propriedade urbana e rural, pensando no bem coletivo, a redução da terra ociosa e a distribuição equilibrada de uso no território. Sobre o macrozoneamento, ele abrange a macrozona macrometropolitana, a macrozona de estruturação urbana, a macrozona de desenvolvimento ordenado e a macrozona de relevância ambiental. Um objetivo de cada da macrozona macrometropolitana é promover a urbanização de caráter macrometropolitano, visando a qualidade urbanística e ambiental vinculada ao desenvolvimento econômico. Da macrozona de estruturação urbana é incentivar o uso misto. Da macrozona de desenvolvimento ordenado é garantir a melhoria no sistema de escoamento da produção agrícola e pecuária. Da macrozona de relevância ambiental é dinamizar a economia da zona rural e do município. O que falta no plano diretor em relação ao macrozoneamento são mapas que demarcam as macrozonas, que é possível encontrar apenas em outras fontes. Entre as formas de regulação do uso da ocupação do solo que integram o plano diretor além do macrozoneamento, se encontram a rede estrutural de mobilidade, a divisão territorial de planejamento e a gestão de ordenamento territorial. Bom, em relação ao item 4 dessa análise, o que a gente tem sobre perímetro urbano e parcelamento do solo em Campinas, no plano diretor, está basicamente no artigo 18, em especial no inciso 1º, que fala da necessidade de demarcação do novo perímetro urbano, da delimitação de trechos com restrições à urbanização em função de desastres ambientais. Fala também da previsão de áreas para habitação de interesse social através da criação de ZEIs e da definição de parâmetros para a criação dessas ZEIs, entre outras exigências mínimas que estão no Estatuto da Cidade e também algumas outras orientações do plano diretor. É interessante ainda que no artigo 18 fala sobre áreas específicas previstas para a instalação de atividades econômicas, isso dentro da questão da expansão do perímetro urbano. Aí cita como exemplo algumas áreas onde foram previstas essa expansão para atividades econômicas, e a gente separou como exemplo a área do entorno do Polo Estratégico de Desenvolvimento, onde fica o Aeroporto Internacional de Viracopos. Em relação à previsão de percentuais para a área de habitação social dentro de loteamentos novos, o plano diretor não especifica muito bem se tem essas áreas nos loteamentos novos. Mas nesse quesito, o artigo 58 fala que os empreendimentos habitacionais de interesse social são permitidos em toda a zona urbana, desde que o zoneamento permita o uso habitacional, o uso residencial, e que sejam respeitadas as regras de verticalização
desses locais. Campinas é dividida em 4 macrozonas principais definidas no plano diretor, e são elas que definem as diretrizes que orientam as propostas do plano. Então, a macrozona 1 é a macrozona macrometropolitana, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades econômicas de abrangência desde regional até internacional. A macrozona 2 é a macrozona de estruturação urbana, que possui áreas consolidadas e outras em fase de consolidação. A macrozona 3 é a macrozona de desenvolvimento ordenado, que é destinada ao desenvolvimento de uso rural e urbano. E a macrozona 4 é a macrozona de relevância ambiental. Abrange região na maior parte da zona rural e que apresenta relevância ambiental e áreas públicas e privadas estratégicas à preservação ambiental e dos recursos hídricos. Os coeficientes mínimos e máximos variam de acordo com os tipos de áreas estabelecidos no plano. Então, o plano diretor contém 8 tipos de cálculos de coeficientes mínimos e máximos, que é a quantidade de divisão de áreas estabelecidas no plano. Essas áreas são divididas levando em conta o uso do solo, interesse estratégico para desenvolvimento de atividades econômicas, centralidade de alta densidade habitacional, dentre outras coisas. No plano não foi encontrado nada falando sobre definição do que é terreno vazio, sobre subutilização e não utilização. Tem alguns artigos que falam sobre como e por que são considerados imóveis subutilizados e não utilizados de forma bem clara. Os cálculos de coeficientes de aproveitamento variam de acordo com o tipo de tipologia. No plano, as tipologias são divididas em 10. Sobre zoneamento e políticas específicas para áreas centrais e sítios históricos, não foi encontrado nada muito específico sobre o assunto. Amplamente falando, no artigo 9, falando, não diretamente, o item 1 diz: incentiva a ampliação de oferta de morada, reabilitação dos espaços e dos bens históricos e culturais. Existem 2 artigos específicos para as áreas de proteção ambiental, que são os artigos 12 e 13. Não foi identificado estabelecimento de zoneamento específico para essas áreas no plano. Entretanto, esses 2 artigos abordam todos os outros pontos. Agora, no item 6 da análise, que dispõe sobre as zonas especiais de interesse social, o plano diretor de Campinas, ele direciona a gente para anexos, mas ele não traz com muita clareza as especificações em relação a isso. Aí, nesses anexos, o que a gente encontrou foram 2 definições, foram as definições de 2 tipos de ZEIs, que seriam as ZEIs de indução e as ZEIs de regulamentação. Porém, elas são representadas em mapas, mas a gente não encontrou uma descrição muito clara também sobre o que são elas, o que seriam elas. Aí, no outro documento, no outro arquivo, a gente viu que existem as EIs 1 e as EIs 2. E lá sim explica que ambos os tipos de zonas especiais de interesse social compreendem áreas urbanas, que podem ser públicas ou privadas, e onde tem assentamentos precários, loteamentos irregulares ou clandestinos, que foram implantados até o dia 30 de junho de 2001 e que são habitados por população de baixa renda. Agora, qual a diferença entre os dois? As zonas especiais de interesse social, classificadas como 1, elas são aquelas em que o poder público tem interesse e tem a possibilidade de promover a regularização fundiária para fins habitacionais. Agora, as EIs 2, elas estão passíveis ou não à regularização e elas estão sujeitas à aplicação de regras específicas. Aí, como exemplo, a gente pode falar da inserção de ZEIs em áreas de preservação ambiental de Campinas. Agora, em relação à definição da população que tem acesso a esse tipo de empreendimento nas ZEIs, o plano diretor também não especifica diretamente, só que no artigo 60 do plano diretor é considerado com direito a esse tipo de habitação famílias com renda entre a faixa 1 e a faixa 2, estabelecida nos programas de habitação social do governo federal, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Sobre os instrumentos urbanísticos previstos, foi efetuada uma análise de cada um, separado em 3 tópicos, que é como se aplica,
que é uma descrição do funcionamento do instrumento, onde se aplica, que ele identifica a relação com o zoneamento, e quando se aplica, que é os prazos para regulamentação ou se tem outras definições. O primeiro, ele fala sobre a edificação, o parcelamento compulsórios e o IPTU progressivo no tempo. Ele se aplica quando o proprietário ele não cumpre as etapas desse instrumento, o parcelamento da gleba, a edificação e a utilização compulsória. Assim, o poder público municipal ele aplica o IPTU progressivo no tempo, isso só em locais que não são utilizados, que não tem nenhuma funcionalidade. Tem também a outorga onerosa, que acontece quando tem interesse em construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Ele é ministrado por lei específica e a construção adicional ela é de bem público dominical do município, que ele visa funções urbanísticas e socioambientais. A operação interligada, que é quando tem interesse para o empreendedor, o interesse social também ele é importante, mas ele visa também o interesse econômico. No plano diretor de Campinas em si, não se falou muito sobre isso. A gente pesquisou mais por fora mesmo. Tem as EIs, que são os locais destinados para a recuperação urbanística, a produção e habitação de interesse social, e a provisão de equipamentos sociais e culturais entre espaços públicos, serviços e comércios. A cidade ela tem 23 áreas de ZEIs, de indução. Tem também a operação urbana, que ela se localiza nas macrozonas, macrometropolitana. São as implementações de intervenções pelo poder público com o proprietário e os moradores. Tem também a transferência do direito de construir, que ela autoriza o proprietário do imóvel urbano, público ou privado, ele dá exerção à construção em outro lote ou vender. Tem um estudo também de impacto de vizinhança, que ele mostra os efeitos negativos e positivos que aquela atividade ela pode causar, na intenção de reduzir os erros mesmo. Tem a concessão do uso especial da moradia, que é um instrumento utilizado para realizar a regularização fundiária, aplicando a imóveis públicos onde o domínio não pode ser particular, dando direito de moradia a quem reside no local. Tem o direito de superfície, que é o direito que o proprietário, para ele poder conceder a outros o direito do seu terreno. Ele pode ser por tempo determinado ou indeterminado. E tem também o direito de preempção, que ele dá preferência ao município, como o direito na compra do imóvel urbano. Sobre o acesso aos serviços e equipamentos urbanos, com ênfase no acesso à habitação, ao saneamento ambiental e ao transporte público e à mobilidade. O plano diretor do município de Campinas ele tem como objetivo garantir as necessidades essenciais do cidadão, que elas sejam atendidas, gerando uma boa infraestrutura, moradia digna, espaços públicos, serviços, equipamentos urbanos e também lazer. Assim, o cidadão ele terá maior segurança, autonomia e a qualidade de vida também. É estimulado a produção do empreendimento habitacional de interesse social com participação da campanha de habitação popular de Campinas. O plano diretor ele também apresenta uma visão voltada à saúde pública e à melhoria da qualidade de vida da população, ampliando o serviço de saneamento e a proteção ambiental. É previsto também que o transporte público ele se desenvolva e ele tem preferencialmente veículos movidos de fontes de energias renováveis, atendendo a área central da cidade e articulando em eixos radiais, evitando o trânsito de passagem e valorizando espaços públicos e pedestres. Sobre o plano diretor e a política de habitação, o que a gente tem no plano diretor de Campinas está disposto no artigo 57, que traz 16 diretrizes, dentre as quais a gente destacou algumas para falar aqui,
que são a garantia do direito à moradia digna às famílias de baixa renda, aplicação dos instrumentos urbanísticos para a produção de habitação de interesse social em imóveis que não estejam sendo utilizados, requalificação urbanística e regularização fundiária de núcleos urbanos informais de baixa renda, quando isso for possível, diversificação das formas de acesso à moradia através de alternativas como aluguel social, indenização por benfeitorias, financiamento para construção e reforma, auxílio moradia, entre outros. E uma coisa que é muito interessante também entre essas diretrizes é que frisa muito na união de diversas esferas da sociedade, né, diversas esferas representativas na produção de moradia, através de parcerias com cooperativas, com universidades, iniciativa privada, para atuar em projetos que apoiem programas de habitação social. O plano diretor e a política de saneamento ambiental. Visa-se melhoria das condições sanitárias da população, adequando as regiões com esgotamento sanitário de qualidade, visando atingir a cobertura de 100% de coleta e afastamento de esgotos e 100% do tratamento de esgoto na zona urbana do município. As diretrizes mais importantes é a ampliação do serviço de saneamento e proteção ambiental, visando a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida da população. A melhoria e ampliação do sistema de abastecimento público de água, contemplando captação, adução, subadução, reservação e distribuição de água, de forma a atingir 100% de cobertura da zona urbana do município. Investimento em programas de reuso de água. O diretor de Campinas não direciona para nenhum diagnóstico que identifique a situação do município na área de mobilidade e transporte. Não encontramos diretrizes relativas às tarifas. Na política de mobilidade e transporte, é possível observar que existe bastante atenção à oferta do transporte público e preocupação com a qualidade e a acessibilidade. Existe também o incentivo à renovação ou adaptação de transporte públicos e privados com a utilização de veículos movidos com fontes de energias renováveis ou combustíveis menos poluentes. Existe também previsão de implantação de ciclovias, bicicletários e sistemas de apoio à ciclomobilidade. O plano diretor e a política do meio ambiente. Direito à cidade, que compreende o direito de todos os habitantes de acesso às oportunidades de vida urbana, as vantagens econômicas, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à diversidade sociocultural e à participação ativa da gestão urbana. Diretrizes gerais estabelecidas da política ambiental municipal. Estabelecimento de parâmetros de qualificação de áreas verdes e sistema de lazer de novos parcelamentos de solo e loteamento. A fim de valorizar estes espaços, promover a qualificação do empreendimento e do seu entorno e o cumprimento das funções a que se destinam. Incremento e qualificação das áreas verdes, tanto de função socioambiental quanto de função ecológica. Os sistemas de áreas verdes e unidade de conservação SAV-UC é composto pelas categorias de áreas verdes e unidade de conservação, constituindo na integração destes elementos, entre os quais se destacam a unidade de conservação, áreas de preservação permanente, parques lineares, parques e bosques, patrimônios naturais tombados, reservas legais, várzeas, vegetação natural remanescente, áreas verdes de loteamento, vias verdes, linhas de conectividade e corredores ecológicos. Quanto ao sistema de gestão e participação democrática, que é o item 13 da análise, a gente identificou no capítulo 2, que tem por nome Sistema de Acompanhamento e Controle Social, e está dentro do título 4 do Plano Diretor de Campinas, os seguintes artigos. O artigo 133,
que traz uma definição do que seria gestão democrática, que no caso consiste na garantia da participação popular em conjunto com o poder público municipal no planejamento e gestão da cidade. O artigo 134, que pontua entre os princípios da gestão democrática a transparência no acesso à informação de interesse público. E em relação aos instrumentos de participação, eles são os mesmos previstos no artigo 7º da Resolução número 34 do Conselho das Cidades, que seria Conselho das Cidades, entre outros instrumentos. Vale ressaltar que a questão orçamentária da gestão de planejamento não foi recorrente no plano diretor, não é falado muito sobre isso. No caso do artigo 131, lá está citando que é instituído que o plano plurianual, a LDO e a LOA são instrumentos que vão além do plano diretor, e elas estão articuladas às demais políticas públicas de acordo com o orçamento municipal.